E aí, pessoal, como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Então, para quem não curte, não gosta, não tem tempo de ler relatório, é só colocar aqui no 2x que eu vou lendo junto com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê aquela força aí, né? Dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com os amigos. E quem quiser, escreve aí nos comentários qual fundo vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Então, hoje nós vamos falar do Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FI, o CAFOF 11. Então, como sempre, vamos começar pelo objetivo do fundo. Gerar renda mensal através de alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários, bem como gerar ganhos de capital. Então, é um fundo de fundos padrão que pretende obter renda com fundos imobiliários na carteira e de vez em quando, não sei, vou ler se é de vez em quando mesmo, mas às vezes comprar e vender cotas aí com o objetivo de ganho de capital. Vamos para alguns indicadores aqui. Taxa de performance dele é 20% do que exceder a variação do IFIX. A taxa de administração é de 0,92% ao ano. O início do fundo foi em 3 de setembro de 2018, é um fundo que está aí indo para o seu terceiro ano. Né? O patrimônio líquido do fundo é de 468 milhões. O valor patrimonial da cota com a posição de fechamento de 31/5, eu esqueci de falar, tá? Esse relatório ele saiu agora no início de junho e ele é referente ao fechamento de maio. Então o valor patrimonial da cota agora no fechamento de maio foi de R$ 103,28. O valor de mercado da cota está em R$ 92,29. Então ele está sendo negociado aí com um deságio. A renda mensal dele foi de 55 centavos por cota. O fundo tem atualmente 6.982 cotistas, né, quase 7.000 cotistas, um pouquinho ainda. E o volume negociado nesse mês foi de 12,6 milhões, uma média diária de 604 mil negociados aí. Prezado investidor. Em maio, o Ibovespa apresentou alta de 6,16%, atingindo os 126.215 pontos. A valorização se justifica por resultados positivos de empresas com peso relevante no índice, que compõem o setor bancário, de óleo e gás e de consumo e varejo, e por indicadores macroeconômicos positivos, tais como a divulgação da criação de 121 mil empregos formais no mês de abril e a variação positiva de 6,26% no IBCBR no mês de março, na comparação interanual. O desempenho da atividade no primeiro trimestre surpreendeu positivamente, em função de uma diminuição das restrições à circulação mais rápida que o previsto. A evolução da pandemia e da vacinação serão fatores determinantes para manter esse ritmo de atividade, dado seu impacto sobre a mobilidade. Em maio, os números das internações e mortes pela Covid-19 apresentaram uma queda em função do avanço da campanha de vacinação nas faixas etárias mais vulneráveis. Segundo o último relatório Focus, a expectativa é de que a Selic atinja 5,75% ao final de 2021, por conta do aumento da expectativa de inflação e PIB para 2021 de 5,31% e 3,96%, respectivamente. Então aqui ele mostra um quadrinho, né? O Ibovespa subiu 6,16% no período, atingindo 126 mil pontos. O dólar caiu 4,03%, atingindo 5,21%. Mas que é legal que eu estou lendo aqui no iniciozinho de junho. Esse relatório ele mostra o fechamento, né, do mês de maio, né, até o dia 31. O relatório já saiu no dia 1º, dia 2, se não me engano. E agora, no próprio dia 2, a gente teve mais uma queda absurda do dólar. Né? Então aqui ele estava 5,21, se não me engano, fechou no dia 2 em 5,07. Então, seguindo aqui,
O IFIX teve uma variação negativa de 1,56%, 99,4% ativos alocados em fundos imobiliários, então 99,4% da carteira do fundo está em fundos imobiliários já, e o dividend yield foi de 7,15%. No mês de maio, o IFIX apresentou queda de 1,56%. Do lado positivo, destacamos o segmento de agências bancárias, que apresentou valorização de 0,83% no mês, com notícias positivas do fundo RBVA11, que anunciou a venda de uma agência bancária da CEF Caixa Econômica Federal, que gerará um ganho de capital e permitirá o reinvestimento do principal em novos setores de varejo e a alocação de um imóvel localizado no bairro dos Jardins de São Paulo. O segmento do agronegócio teve a maior queda no mês de 2,94%, com destaque para a desvalorização de 4,96% do fundo RZTR11, o Risa Terrax, o qual está em processo de alocação dos recursos de sua segunda emissão de cotas. Considerando a geração de resultado do fundo em maio e as expectativas para o semestre, a gestão decidiu manter a distribuição de 55 centavos por cota, utilizando uma parte pequena da reserva de resultados acumulados no semestre, que passa a ser o equivalente a 53 centavos por cota. No mês de maio, foram vendidas posições de fundos de renda urbana e logística, dado que certos ativos destes segmentos atingiram o preço-alvo de venda determinado pela equipe de gestão. Em relação às aquisições, aumentamos a exposição em fundos do segmento de CRI e renda urbana. As alocações no segmento de CRI foram feitas em dois fundos. O primeiro é um fundo com exposição aos segmentos residencial e corporativo, em operações com sólidas garantias e com indexação relevante a índices de inflação. O segundo é um fundo com ampla diversificação de setores e devedores, alta exposição à inflação e gestão ativa. O fundo de renda urbana investido tem um portfólio diversificado entre regiões e contratos atípicos longos com inquilinos de ótima qualidade de crédito. A gestão vem aumentando a exposição ao segmento de CRI de forma tática, tendo em vista a visão de que o segmento proporciona um carrego interessante e uma relação risco-retorno atrativa no curto prazo. No fim de maio, 99,4% dos ativos do fundo estavam alocados em fundo imobiliário. O rendimento declarado do fundo a ser distribuído em 15/6 foi de 55 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 7,15% ao ano, 262% do CDI líquido em relação à cota de mercado do fechamento do mês. Aqui ele mostra um gráfico com a composição do rendimento. Aqui em maio, a receita de FIIs foi de 56 centavos. A despesa foi de 0,08, foi de 8 centavos. Tivemos um ganho de capital de 6 centavos e uma reserva de 1 centavo, totalizando aqui os 55 centavos. Rentabilidade. Rentabilidade mensal do fundo, considerando a distribuição de rendimento e tomando como base investidores hipotéticos que tenham participado de uma das duas emissões pela respectiva cota média. Então aqui tem uma tabelinha até interessante, Ele mostra que o valor de referência no mês de maio. Então em maio de 2021 os dividendos foram de 55 centavos e a taxa DI de maio foi de 0,23%. Aí, baseado nisso, ele compara com o preço da primeira, da segunda e da terceira emissão. Na primeira emissão, que foi de R$ 100,89, a renda distribuída equivale a 0,55%, o que dá 239,83% da taxa DI. Se a gente considerar a segunda emissão, que foi de R$ 114,71, a renda distribuída foi de 0,48% e a taxa DI de 210,92%. A taxa DI é quanto ele rendeu a mais do que a taxa DI. E se a gente considerar a terceira emissão, que foi de 109, a renda distribuída equivale a 0,5% e o percentual da taxa DI é de 221,55%. Então isso é interessante só para ver que quem comprou lá na primeira emissão, quando valia R$ 100,89, está ganhando mais do que quem comprou na segunda emissão, quando a cota era 114,71.
Retorno total. Retorno total do fundo considerando a valorização da cota ajustada pela distribuição de rendimentos do período. Então, em maio de 2021, a cota patrimonial caiu 1,1%. Considerando o ano de 2021, a cota patrimonial caiu 3,29%. Se a gente considerar o preço desde a primeira emissão, é de 18,65, teve um aumento. Na segunda emissão aqui, se a gente considerar a segunda emissão, teve uma queda, né, de 1,29, e se considerar a terceira emissão, que foi feita um pouquinho abaixo da segunda, a queda é só de 0,78%. Isso aqui é interessante, algumas comparações interessantes, né? Vou pegar mais um aqui, vamos pegar a cota de mercado. Então ela caiu em maio 2,49, caiu no ano menos 13,38, considerando a primeira emissão, ela foi superior, né? Passou em 7,21, considerando a segunda caiu 11,34 e considerando a terceira também caiu 11,34. O desempenho versus o IFIX. Então aqui eles só botam um gráficozinho mostrando o CDI líquido, que ele cresce organicamente aqui, né, um pouquinho. A cota patrimonial mais rendimentos, que é esse verde aqui, e o IFIX em cima. Então o IFIX está sempre rendendo acima do que a cota patrimonial mais rendimentos, né? Estranho. Na minha percepção, né, o fundo de fundos tinha... Até porque a taxa de performance dele está vinculada ao IFIX, né? Ele tem que ser o que passar do IFIX. Acho que ele tem que correr um pouquinho atrás para alcançar o IFIX aí. Depois da pandemia aqui, aumentou mais a distância do IFIX para o valor da cota. Ainda na parte de desempenho versus o IFIX, no acumulado de 2021, ao término do mês de maio, este é o resultado do fundo por segmento em relação ao IFIX. Certo, então aqui, ainda na parte de desempenho versus IFIX, né, aqui ele compara cada segmento que tem na carteira do fundo com o segmento lá no IFIX. Então, considerando o segmento híbrido, o fundo ficou 0,34% acima do IFIX. A carteira de escritórios rendeu 0,19% em relação ao do IFIX. De FOF 0,14%, agência 0,03% e por aí vai. Dos positivos foi até shopping varejo, né, com 0,01%, agro também 0,01%, e ele ficou negativo no segmento residencial com menos 0,08%, no segmento renda urbana com menos 0,13%, no segmento logística com menos 0,36% e no segmento CRI com menos 1,17%. Na alocação do fundo, ao término do mês de maio, o fundo encontrava-se com 99,4% dos ativos alocados em cotas de fundos imobiliários segmentados de acordo com as seguintes estratégias. Então o caixa dele aqui é só de 0,6%, porque os outros 99,4% estão alocados em outros fundos imobiliários. Na parte de estratégia, 67,9% está na estratégia imobiliária, 31,3% na estratégia tática. Vamos ler aqui o que é cada uma delas. Alocação imobiliária. Estratégia de alocação em ativos com qualidade imobiliária e viés de longo prazo. É o que ele compra para segurar e gerar renda. E alocação tática é a estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno de curto e médio prazo. Então, são aqueles ativos que ele compra, porque na avaliação dele está mais barato do que deveria estar. Assim que ele atingir o preço que eles imaginam que é um bom preço de venda, eles vendem e aí conseguem gerar ganho de capital. Na alocação por categoria, né, a maior que é parte de escritórios com 27%, shopping varejo com 25%, logística com 15% e CRI com 14%. Ainda tem renda urbana com 15%. Mais um pouquinho nesses outros ali. Na composição do portfólio, 22,21% do fundo está em outros fundos, né, mostra que está bem diversificado ali naqueles 22,21%. Pelo menos eu espero que tenha muitos fundos ali dentro.
Agora ele tem bastante HSML 8,42%, BRCR com 8%, LVBI com 7,99%, PVBI com 6,95%, CPTS com 6,91%, MOL com 6,89%, HGRU com 6,54%. Então eu sempre gosto de ver os fundos de fundos para entender o que eles estão comprando, né? Então HSML a gente já tem vídeo aqui no canal. BRCR, se não me engano, a gente já tem vídeo aqui no canal também. CPTS a gente tem vídeo no canal. HGRU a gente tem vídeo no canal. XPLG também tem vídeo aqui no canal. Acho que dos vídeos são esses. Informações contábeis. Para apuração dos recursos disponíveis para distribuição no mês, são considerados os rendimentos de fundos imobiliários, as receitas financeiras e o resultado da alienação de cotas de fundos imobiliários deduzidos de taxa de administração, impostos sobre o ganho de capital na venda de cotas, custódia e demais taxas legais e custos de manutenção do fundo. Então, o fundo teve receita total de 2,5 milhões, teve despesas de 360 mil, o resultado líquido na alienação de cotas foi de 278 mil, o que gerou um resultado mensal de 2,4 milhões. E ainda juntou aqui uma reserva de 35 mil, distribuiu tudo e a distribuição total foi de 2,4 milhões, quase 2,5 milhões. Na parte de negociação e liquidez, os volumes transacionados representam um total de 137 mil cotas negociadas, equivalentes a aproximadamente 3% do total de cotas do fundo, com um volume médio diário de 604 mil e um volume médio por negócio de R$ 1.700. Em maio, as cotas foram negociadas em 100% dos pregões da B3, com volume total negociado de 12,7 milhões. Ele tem só um gráfico mostrando isso. Na parte de valor patrimonial, o valor patrimonial no final de abril era de 475,9 milhões. No fechamento de maio ele caiu um pouquinho para 4,68 milhões. A cota patrimonial, o valor por cota, né, era de 104,98, agora está em 103,28, que representa uma queda aí de menos 1,62%. O valor da cota era 95,20, agora está sendo negociado a 92,29, com um deságio de 10,64% em relação à cota patrimonial. Aqui o fundo tem algumas considerações finais e acabou. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da leitura de mais um relatório gerencial, dessa vez do CAFOF 11, o fundo de fundos da Quineia. Esse é o relatório que acabou de sair no iniciozinho de junho, referente ao fechamento de maio. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilhem com os amigos e coloque aí nos comentários qual fundo vocês têm interesse de ver aqui nos próximos vídeos. Até mais!